Alô você, meu querido irmão, alô você, minha querida irmã, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira e olha nós aqui novamente, outra vez, com a graça e com a permissão de Deus, com mais um programa EBD no rádio. Hoje, terça-feira. E nós queremos abraçar a você que está nos acompanhando, quer seja por nosso aplicativo. Nosso muito obrigado por sua sintonia, obrigado por ter preferido continuar conosco, tá? E a você que está na 87,9, nosso muito obrigado também. Tá? E a você que está acompanhando através também das nossas repetidoras, espalhada por o estado do Maranhão afora. Nosso muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Esse é o seu programa EBD no Rádio, que hoje, terça-feira, entramos no ar para falar sobre a nossa EBD, falar sobre a nossa Escola Bíblica Dominical, falar a você, sobretudo a você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo agora, e que ainda não é um aluno da nossa EBD, ainda não é um aluno, tá certo? Esse programa é feito, direcionado especialmente para você, com o intuito de fazer com que você tenha interesse de ir à nossa Escola Bíblica Dominical. E já estamos iniciando, já iniciamos, aliás, domingo passado agora, a nossa primeira aula da nossa primeira revista da classe dos adultos, que tem como tema para esse trimestre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A lição número 1 já foi domingo agora que passou, com o tema a igreja que nasceu em Jerusalém, que nasceu em Pentecostes, perdão, e agora a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, a lição de número 2. Por isso eu te convido a ficar conosco nesta manhã de segunda e terça-feira, que Deus tem uma palavra para o seu coração. Nosso muito obrigado, vamos de música e eu volto já já. Muito bem, você ouviu aí essa belíssima canção na voz de Sofia Cardoso, a sanfoneira de Jesus, né? Diferente da sanfoneira de Alice, que é a outra sanfoneira, Alice Maciel, né? E tem aí a Sofia, que já tem mais de 50 anos no mercado evangélico, aí trazendo música boa ao seu coração, tá bom? E você acabou de ouvir aí essa bela canção na voz dela, Sofia Cardoso, aqui dentro da nossa programação nesta manhã de terça-feira. Queridos irmãos e queridas irmãs, como sempre, o nosso momento EBD, o nosso programa EBD no rádio, ele tem a missão aqui de te informar o currículo da nossa escola dominical. E já que estamos iniciando o trimestre, já foi a primeira aula, eu quero aqui rapidinho fazer a apresentação desse novo trimestre que iniciamos a partir de domingo agora. E eu quero começar apresentando para você duas classes, a classe berçário, né, e a classe maternal. Tá? Duas classes na Escola Bíblica Dominical, e eu quero aqui apresentar para você essa lição dessas duas classes, berçário e maternal. Eu sempre faço isso, que é para mostrar aos nossos professores o nosso currículo, tá? E, portanto, é interessante que os professores, professor dessas classes, fique atento para esse conteúdo que vamos estar estudando. Eu disse berçário, mas eu não trouxe aqui, acabei esquecendo. Vou apresentar o maternal e o jardim de infância, que é as duas classes seguidas após o berçário, tá? Eu quero começar apresentando o maternal. O maternal já estamos no ano 2. Atenção, professor, estamos no ano 2 do currículo da classe maternal. Isso quer dizer que neste ano, provavelmente, vamos concluir este curso, tá? Este ano agora, de 2025. No primeiro trimestre, estudamos os livros de Mateus e Lucas, né? E agora vamos estudar os livros de Marcos, Lucas e João. Vamos conhecer o que Jesus fez nesses livros, né? Então, no quarto trimestre, vamos estudar o livro de Atos, vamos conhecer o que a igreja fez nestes livros. Então, nesse terceiro trimestre, estamos estudando a classe maternal, estou estudando os livros de Marcos e Lucas e João, tá? E desses livros já tivemos a nossa primeira aula, que foi o tema Jesus fez a água virar vinho. Na segunda aula, nós vamos trabalhar o tema Jesus oferece água da vida. Na terceira aula, vamos falar Jesus cura o filho de um oficial.
Na quarta aula, vamos falar, Jesus cura uma mulher doente. Na quinta, Jesus ressuscita uma menina. Na sexta, Jesus acalma a tempestade. Na sétima, 5 pães e 2 peixinhos. Na oitava, Jesus abençoa as crianças. Perdão, na oitava, Jesus elogia a oferta da viúva pobre. Na décima, Jesus fala do verdadeiro pastor. Na 11ª, Jesus faz uma visita. Na 12ª, Jesus traz Lázaro de volta. E na 13ª, Jesus conta uma história. Então, note que esta lição ela vai trabalhar nesses evangelhos que aqui citamos, trazendo os pontos principais da história de cada um, trazendo pontos principais dos feitos que Jesus realizou neste evangelho. Então, este é o currículo maternal para o nosso terceiro trimestre. É interessante que o professor fique atento à data de nascimento do seu aluno para que ele não ultrapasse e não perca, digamos assim, a questão do conhecimento, seja transferido de classe dentro do tempo certo para que não haja prejuízo no desenvolvimento espiritual desse aluno, tá ok? Quero agora trazer para você a classe Jardim de Infância, tá? É a classe de infância, estamos trabalhando, aprendendo que Jesus praticou o bem. Note que todos esses cursos bíblicos que estamos apresentando para você, da classe de berçário até a classe juniores, juvenis, é um curso bíblico. E esse curso bíblico, ele está elencado um ao outro. Eles não estão desassociados, eles estão associados. Então é por isso que é interessante o professor ficar atento a essa questão, porque é um curso que está interligado ao outro. Veja, aqui nós aprendemos os milagres que Jesus fez, os feitos que Jesus fez. E nessa lição aqui é a sequência deste assunto, né? Nesse trimestre vamos estudar, como já disse, o ano 2, né? E estamos trabalhando nessa aula o tema aprendendo o que Jesus praticou bem. Lá é o ato o ato que ele fez, né? E aqui é o bem que ele praticou, tá bom? Então, nessa lição, a número 1, vamos ver, trabalhar Jesus como bom pastor, pescando com Jesus e seus amigos, né? Jesus ressuscitou o filho de Jairo, a filha de Jairo, perdão. Jesus cura 10 leprosos. Jesus alimenta a multidão. Jesus cura o homem do telhado. Jesus contou a história da boa semente, tá? E aí continua a lição 8ª. Jesus cura o paralítico num tanque. Jesus acalma a tempestade. Jesus ensina a praticar o bem. Jesus ensina sobre o amor. Jesus nos ensina a orar. E Jesus ensina, no Novo Testamento. Então, se note que é uma sequência dos estudos lá da classe de maternal, tá bom? Então, é interessante que os nossos alunos, os nossos professores, fiquem atentos a essa questão. Meu amigo Leomar Gomes do Espírito Santo, traz mais um louvor, ou traz um jingle da nossa escola dominical, se possível, para a gente voltar já falando sobre a nossa lição de primário, tá bom? Traz aí as 10 razões para o aluno frequentar a nossa escola bíblica dominical. E você viu aí as 10 razões para ser um aluno da escola bíblica dominical, tá certo? E aqui em Bacabal, nosso horário é de 8h30, como foi dito aí no nosso comercial, e nós temos escola dominical espalhada em todos os bairros de Bacabal, tá certo? Em todos os bairros de Bacabal, nós temos uma congregação de portas abertas, domingo de manhã, esperando por você. Meu irmão, minha irmã, quero trazer nesse momento aqui mais uma apresentação de mais um currículo da nossa aula. E dessa vez eu quero apresentar a classe dos primários, como eu falei agora há pouco, que é mais uma faixa etária da nossa escola bíblica dominical, que vai aí dos 7 a 8 anos, essa classe de primários. E nesse trimestre estamos já caminhando já estamos no segundo ano também dessa lição, estamos caminhando para o terceiro trimestre, e o título dela é Meu Jesus é Poderoso, tá? Esse é o título do trimestre que estamos estudando, e ela está dividida, como sempre, em 13 disciplinas, ou em 13 matérias.
A matéria que vamos estudar na primeira aula é Jesus salva um casamento, tá? E aí, a segunda aula, Jesus diz: levante-se. Na terceira aula, Jesus, para que seja manifesto o poder de Deus. Na quarta, que susto, é um fantasma, né? Na quinta aula, Jesus, até o vento e o mar o obedecem. Na sexta aula, Jesus tem o poder sobre a morte, tá? E aí continua aí o nosso caminhada pelo esse trimestre, né? Na sétima aula, amizade verdadeira nos aproxima de Jesus. A oitava, Jesus tem o poder sobre todo o mal, tá? A nona, o milagre da gratidão. Aí a décima, Jesus mostra o milagre da compaixão. A oitava, Jesus mostra o milagre da provisão. E a 12ª, o maior milagre que Jesus realizou, o maior milagre de Jesus, né? E finalizando, Jesus alimenta nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, tá bom? Note, professor, note, aluno, que essa é mais um currículo e que você deve ficar atento à faixa etária do seu aluno, tá? Só combatendo aqui aquela velha frase de que a lição está repetida. Eu já vi essa lição. Não, papai. A lição não está repetida, não. É você que está trabalhando com o aluno na classe errada. Se o aluno já viu essa aula e já viu esse currículo, ele tem que ser transferido para a nova sala, porque, como eu lhe falei, de berçário a juvenis é um curso bíblico. Por isso que o meu coordenador, o secretário da IBD, tem que estar atento à data de nascimento dos alunos. Por isso é interessante, se possível, manter o cadastro dos seus alunos. Ah, pastor Ribamar, eu não tenho um computador, eu não tenho um notebook, eu não tenho um programa para gerenciar a IBD. Ô, meu irmão, bom seria se tivéssemos, cada congregação, um programa específico para gerenciar a nossa escola bíblica dominical. Mas não é por isso que vamos deixar de estruturar a nossa escola. Não tem esse programa, não tem uma planilha, não tem nada disso, mas você tem um caderninho, um lapisinho com o nome de todos os alunos por classe, e aí com data de nascimento, para que você possa estar acompanhando esse gerenciamento, porque a eficiência da nossa escola bíblica dominical depende muito desta agilidade, desse controle, depende muito desta organização, tá certo? Bom seria se cada EBD, se cada congregação tivesse um computador, tivesse um notebook, tivesse um belo programa de gerenciamento, de administrativo, seria ótimo. Mas nem todas, só algumas têm, nem todas têm, algumas já têm, né? Mas nem todas ainda, mas creio em Deus que todas vão estar nesse sistema, vão estar nessa organização. Mas enquanto não chega aí na sua congregação, você pode justamente fazer isso que eu estou dizendo, um caderninho e um lápis resolve tranquilamente essa questão, tá bom? Então, meu irmão, olha aqui, a classe de juniores, né, que é a classe de 9 a 10 anos, portanto, finalizando aí a primeira infância do nosso currículo, porque a CPD dividiu aí dividiu em dois estágios, a infância 1 e a infância 2, né? A infância 1 vai de berçário 0 a 2 anos até os 17 anos, tá? Perdão, até os 10 anos. Aí vem a infância 2, da pré-adolescência, adolescência e a juventude, tá? Então, vamos lá para o currículo da classe dos juvenis, dos juniores. Nesse trimestre, vamos estudar o seguinte tema, a história dos profetas, né? A história do profeta é o tema desta classe que vamos estar estudando. E como sempre digo, ela está dividida em 13 aulas, que são as seguintes aulas. Olha aí. Ano 2 também, sempre repetindo, estamos no ano 2. A primeira aula, o profeta que anunciou Jesus Cristo, o profeta que anunciou o cativeiro, o profeta da restauração de Israel, o profeta do cativeiro da Babilônia, Oséias, rapaz, lembrei do Oséias. Lembrei do Oséias aqui, é Oséias, o profeta da rendição. Um abraço, meu amigo Sayas, está nos escutando essa manhã, muito obrigado aí, meu amigo Oséias Alves. Joel, o profeta que anunciou o Espírito Santo, tá? Jonas, o profeta que fugiu. Miqueias, o profeta que anunciou a salvação. Abacuque,
né? Abacuque, o profeta da esperança, e Sofania, o profeta do juízo, Ageu, o profeta do templo, Zacarias, o profeta do renovo, Malaquias, o profeta do arrependimento. Então, este é o currículo da classe juniores que vamos estudar nesse terceiro trimestre. E no próximo domingo será a lição de número 2, o profeta que anunciou o cativeiro, tá bom? Então, esse é o nosso currículo da nossa escola bíblica dominical, tá bom? Leomar Gomes, traz mais um jingle da nossa escola dominical e eu volto já já, entrando na segunda fase da infância, que é a pré-adolescência. Muito bem, muito bem. Estamos de volta com o nosso programa EBD no rádio, tá? Meu irmão, nós vamos falar agora, apresentar para você o currículo da nossa classe de pré-adolescente, que é de 11 e 12 anos, portanto, 11 e 12 anos. Que nesse trimestre vai estudar a igreja, um lugar de comunhão. É o assunto da lição desse trimestre na classe 2, pré-adolescente. E, meu prezado professor, a lição desse trimestre, ela tem um título, Igreja, um lugar de comunhão. E o propósito da igreja, neste mundo, querido professor, é anunciar a mensagem da salvação a todos os pecadores. E esse trabalho, você sabe disso, teve início com o ministério de Jesus, não é? Com o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com os seus discípulos. E esse ministério não parou, ele continua até hoje, né? Nós somos discípulos de Jesus, porque a igreja primitiva recebeu o poder do alto para continuar a testemunhar a mensagem do reino, né? A começar por Jerusalém, depois por Samaria e em seguida por toda a região da Ásia Menor. Aí, depois de muitos anos, chegou a vez da igreja atual cumprir a missão tão solene de pregar o evangelho até os confins da terra. E é interessante, querido professor, dizer que a partir desse estudo, né, dos nossos alunos de pré-adolescente, eles aprenderão como ocorreu a formação da igreja, a sua existência enquanto família. Volta depois dessa bela música que o meu amigo Léo Marcoume do Espírito Santo colocou ali na nossa berlinda musical de hoje. Meus irmãos, vamos trazer agora rapidinho só aqui a classe dos jovens e a classe de adultos, tá? No nossa classe de jovens hoje, é interessante, professor, que ainda há algumas congregações que não têm a classe de jovens, congregações grandes, sede diárias ou subsede diárias, que tem esse público. E é interessante que esses professores, coordenadores, criem essa lição, porque a partir de 2015, a classe que era jovens e adultos foi desvinculada, né? Ficou a classe só dos adultos e a classe jovens e adultos, né? E a classe jovem. Então é interessante que esses professores, coordenadores, também com seus dirigentes, pastores, olhem aí essa necessidade de criar essa classe nessas igrejas que eu estou aqui mencionando, né? Porque senão é um conteúdo maravilhoso que os nossos jovens precisam passar por esse conteúdo, né? Eles precisam passar por esse conteúdo, tá bom? E nesse trimestre estamos estudando o seguinte tema na classe dos adultos, né? Nesse trimestre estamos estudando o Leomar, cadê aqui? Acho que eu não trouxe também essa lição, José. Deixa eu olhar aqui. Acabei esquecendo de trazer aqui a revista dos jovens, mas vou ficar devendo para o próximo programa apresentar o currículo da classe dos jovens, né? Então, eu quero apresentar nesse momento aqui a classe dos adultos, né? A classe dos adultos, nesse terceiro trimestre. Vamos estar estudando o seguinte tema: a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, tá? E essa é uma abordagem bem eficaz sobre esta igreja que sofreu tantas perseguições, mas mesmo assim ela não parou, ela cresceu, ela se desenvolveu, tá? E nesse trimestre, acredito que o propósito dos autores dessa revista é estudar a fundo a igreja primitiva em Jerusalém, né? Conforme a história
narrada nos Atos dos Apóstolos, que também alguém pode dizer, e dar o codinome para o livro de também Atos do Espírito Santo, porque neste livro nós vemos claramente a ação do Espírito Santo conduzindo e guardando e dirigindo a igreja, né? Então, além de esse ato dos apóstolos, é o ato do Espírito Santo, né? E investigaremos a informação da igreja, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, a sua maneira de propagar o evangelho, não é? A atuação do Espírito Santo nesta igreja lá de Jerusalém, né? Será um tema, assim, irmão, será um tema majestoso, né? Será um tema gostoso de estudar, né? E vermos e constatar na atualidade que esse mesmo Espírito ainda continua dirigindo a igreja até hoje, né? Que ele continua guiando o destino da igreja, tá? E além desses atos maravilhosos, nós também vamos examinar, né, o testemunho, a pregação, o amor prático, né? Não só isso, mas as perseguições, as relações com outras culturas, né? Os concílios de Jerusalém, os desafios étnicos enfrentados pela igreja inicial, tá certo? Com certeza, o objetivo desse tema, amado, é apresentar de forma objetiva, clara e acessível a todos, permitindo uma compreensão profunda e edificante da igreja em sua fase inicial, né? E que o Espírito Santo guie cada professor nesse estudo, que o Espírito Santo continue revelando a cada riqueza, né? Cada relevância do cristianismo, certo? Na igreja primitiva, e também, por que não dizer, da nossa fé nos dias de hoje, tá? Então, essa lição está riquíssima, né? E a primeira aula que nós já tivemos foi a igreja de Jerusalém, que é a igreja que nasceu em Pentecoste, tá certo? É o nascedouro da igreja, vimos aí o seu nascedouro, e agora vamos estudar a igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. É esse o nosso modelo de lição que vamos estudar a nossa aula do próximo domingo. E a lição e o textuário está em Atos 2,42, que diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, tá bom? O nosso texto áureo, a nossa verdade prática, perdão, diz assim: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se um exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas, né? E a nossa leitura bíblica em classe está em Atos 2, de 37 ao 47. Portanto, não dá para ler o versículo, vamos pular essa parte, tá certo? O objetivo da nossa lição, amado professor e amada professora que vai ministrar cada domingo, é claro que a cada aula, o autor da lição, ele traz o propósito, traz o objetivo, mas você que está lá na linha de frente, né? Você que está na batalha, você que conhece os seus alunos, que sabe o poder cognitivo do conhecimento de cada aluno, é interessante que você, além desses 3 objetivos que aqui é proposto, você pode elaborar outros objetivos, conjuntamente com esses que já têm, ou adaptar esses que aqui estão, porque esse é a nível nacional para todo o Brasil, né? Mas cada classe tem a sua realidade, cada classe tem os seus desafios, né? Então é interessante que o professor se atente a essa questão. Por exemplo, o objetivo da lição, número 1 aqui, é explicar o fundamento da igreja de Jerusalém, né? Nesta aula 2. Reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E, por fim, aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, enfatizando o acolhimento, enfatizando a adoração, tá? É interessante que o nosso professor trabalhe isto nos seus alunos, tá? E a palavra-chave, sem sombra de dúvida, dessa aula é o modelo da igreja de Jerusalém. O modelo, portanto, é a palavra-chave da nossa aula. Amados irmãos, a igreja de Jerusalém, por ser a igreja mãe, ela torna-se o modelo para as demais igrejas que foram
implantadas. E com certeza é de Jerusalém que parte, não? Ou que partem as decisões que buscam, por exemplo, a disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. Porque, irmão, a igreja de Jerusalém, ela nasce forte, né? Ela nasce forte, sendo de origem divina, ela nasce cheia do Espírito Santo, ela nasce supervisionada pelos apóstolos. E essa igreja, além de ela ser forte, ela está bem alicerçada, né? E isto fica claro, fica bastante claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente ao exercício dos diversos dons que abundavam no meio da igreja. Ela nasce forte porque ela nasce assim vendo, ela nasce vendo praticamente, ela viu as ações do Cristo, de Jesus Cristo, ela viu o ato poderoso de Jesus. Não só viu, como também, de uma certa forma, ela se envolveu, ela participou ativamente, né? Então, é por isso que ela serve para nós como uma igreja, uma base, uma igreja modelo, né? E que, portanto, essa igreja modelo, ela viveu cheia da palavra e cheia do Espírito Santo. Eu diria não só isso, diria mais, que ela é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada em toda a esfera do culto. Assim, podemos dizer claramente que a igreja cristã, que a igreja primitiva, exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas de todas as épocas, de todos os lugares. Mas não sei por quê, que ainda existe, se você for ver a história da igreja, você vai ver ainda muitas coisas em igrejas atuais que não condiz com a igreja modelo, a igreja referência, a igreja exemplo, que é a igreja lá de Jerusalém. E ainda existem muitas igrejas que só Jesus na causa, que não vivem a doutrina dos apóstolos, que inventaram outras doutrinas. Mas nós sabemos claramente, você que é um estudioso da palavra, que isso é o fim dos tempos, isso é o sinal, o sinal e cumprimento da Bíblia, e nos últimos dias iria aparecer isso, né? E temos observado igrejas hoje totalmente longe, totalmente distante daquilo que foi ou daquilo que representa a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Ah, pastor Ribamar, você quer dizer que a igreja de Jerusalém ela serve de referência para nós hoje? Meu amado irmão, eu não diria não só na questão doutrinária, mas ela serve de referência para nós hoje, apesar de mais de 2000 anos, quase 2000 anos, ela serve, mais de 2000 anos, ela serve de base, não só de base doutrinária, mas ela serve de exemplo, como referência, como a igreja viveu, como ela se comportou, amando, praticando o amor, praticando a caridade, praticando a justiça, e não somente isso, vivendo a essência do evangelho. Então, a igreja presente, a igreja desse presente século, se ela tem uma referência a ser seguida, a ser guiada, com certeza, meu amado irmão, essa referência é a referência da igreja primitiva. Porque, amados, eu sou apaixonado pela vida da igreja primitiva, né? Ver o que aqueles irmãos suportaram por amor a Cristo e mesmo assim não desistiram da sua fé, não desistiram da sua caminhada, não desistiram da sua jornada, só mesmo a graça de Deus, só mesmo a vivência com o Cristo é que fez aquela igreja suportar tudo isso. Por isso que eu sou fã número 1 dessa igreja primitiva, que viveu essas coisas, que teve no seu apogeu, digamos assim, a sua glória, tá certo? Porque em meio à perseguição que a igreja sofreu, mas ela não foi privada de desfrutar da glória de Deus, né? Não foi privada de desfrutar do amor, do benefício, da proteção. Então, esse tópico 1, na nossa lição aqui, se a gente for fazer um resumo, a gente resumiria dizendo o seguinte: é uma igreja com sólidos alicerces, né? E aqui trazendo essa palavra agora,
para o individualismo, para a igreja como pessoa, eu como igreja, você como igreja, nós precisamos ter uns sólidos, né, alicerces para não declinarmos, para não cairmos na tempestade, para não cairmos nos vendavais que virão, para não cairmos aí nas lutas do dia a dia. Ei, irmão, ei, irmã, você, como igreja de Cristo, precisa estar alicerçado na palavra de Deus, tá bom? Então, esse é o resumo do tópico 1. Queridos, uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja primitiva, sem sombra de dúvida, tinha esta firmeza doutrinária. O que se vê hoje, infelizmente, irmão, é muitas igrejas sem doutrina, igrejas sem referências, igreja sem bases, igreja sem nenhuma estrutura doutrinária. Aí é o exemplo, nós vemos claramente aí esses maus exemplos dados aí no meio hoje no Brasil e no mundo, não só no Brasil, mas no mundo também, né? Então a igreja em Jerusalém, ela tinha um fundamento doutrinário, porque a igreja de Jerusalém, amado irmão, era bem firmada doutrinariamente. O doutor Lucas, ele diz claramente isso, ele diz que antes de ascender ao céu, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, né? Lá em Atos 2, Ato 1, verso 2, Lucas vai dizer que Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja genuinamente cristã, né? Cristã em todos os aspectos, cristã nas suas práticas, cristã na sua vivência, cristã nos seus ensinos e, sobretudo, nos ensinos dos apóstolos. Tá? E é exatamente isto que o livro de Atos nos diz sobre a primeira igreja, né? E perseveravam onde... Vamos lá, você estudante da Bíblia, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Portanto, é uma igreja que a sua essência era genuinamente, na sua essência, cristã, quando ela segue os ensinos e doutrina a seus membros, de tal forma que eles passem, né, a refletir o caráter de Cristo. Então, a igreja primitiva viveu todas estas coisas, né? Viveu todo esse momento maravilhoso. Ah, pastor, você está vivendo só lá no passado e hoje? A igreja não pode viver isso? Pode, irmão. A igreja não só pode, como deve viver isso. Mas, para isso, precisamos de crentes alicerçados na doutrina e na palavra. Crentes sem palavra, crentes que sem esse alicerce, não vive um farisaísmo, vive um falso evangelho, uma falsa doutrina, tá? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. E, claro, irmão, o tempo aqui a ideia aqui não é dar uma aula, mas a ideia aqui é despertar em você o interesse para estar no próximo domingo, tá bom? Por isso eu finalizo aqui, porque o meu tempo já se foi, tenho 3 minutos. Finalizo aqui dizendo para você, vá no próximo domingo, na próxima aula, aprender muito sobre esse tema, sobre a igreja em Jerusalém, como modelo